Olá, tudo bem? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais uma videoaula do meu canal. Eu sou o professor Marcelo. Esta é a quarta e última videoaula sobre balanceamento de equações redox. Como eu falei na última videoaula, eu vou apresentar os dois últimos casos em que há detalhes diferentes do que a gente já viu nos exemplos anteriores. Então vamos lá. Exemplo 6. A primeira etapa é determinar o NOx de cada elemento químico participante da equação química. Aqui o NOx do cloro é zero, pois trata-se de uma substância simples. Aqui, a gente sabe o NOx do sódio e do oxigênio. O sódio é mais 1, ele é o metal do grupo 1 da tabela periódica, e o oxigênio aqui é menos 2. Bom, o carbono tem NOx variável, então eu tive que calcular o NOx do carbono. Como é que eu fiz? Vamos lá, 3 vezes menos 2 igual a menos 6, somando com 2 vezes mais 1, que é igual a mais 2, o resultado dá menos 4. Para que a soma dos NOx totais dê igual a zero, o NOx do carbono tem que ser mais 4. Do outro lado, o sódio é mais 1 e o cloro é menos 1. Mais 1 com menos 1 é igual a zero. Aqui eu tive que determinar o NOx do cloro, pois é um elemento químico que possui mais de um NOx. Novamente, o sódio mais 1, o oxigênio menos 2. Vamos lá, 3 vezes menos 2 igual a menos 6, somando com mais 1, o resultado é menos 5. Para que a soma dos NOx totais dê igual a zero, o NOx do cloro tem que ser igual a mais 5. Joinha? Aqui o carbono tem NOx variável, então eu coloquei o NOx do oxigênio, menos 2. 2 vezes menos 2 é igual a menos 4, logo o NOx do carbono é igual a mais 4. A gente verifica que o cloro foi o único elemento cujo NOx variou. Observe que o cloro sofreu redução, seu NOx passou de 0 para menos 1, e também sofreu oxidação, o seu NOx passou de 0 para mais 5. Então, este é um caso de alto redox, em que o mesmo elemento químico, o cloro, sofreu redução e oxidação. Portanto, o gás cloro é o agente oxidante e o agente redutor, pois esta é a substância reagente que contém o elemento químico que sofreu redução e oxidação. Beleza? Bom, na etapa 2, a gente calcula os valores de ΔH e ΔOx. Vamos ao ΔH. A redução aconteceu daqui para cá. Então, o ΔH é o NOx maior menos o NOx menor. 0 menos menos 1. Aqui está. Cuidado aqui, ó, menos com menos dá mais. Então, o resultado desta conta é mais 1. Beleza? E a gente multiplica pelo número de átomos de cloro na fórmula em que há maior número de átomos de cloro. Então, aqui, ó, a redução aconteceu daqui para cá. Aqui há um átomo de cloro, nesta fórmula, e aqui há 2 átomos de cloro. Então, o 2 é o valor maior. Então, eu multipliquei por 2. O resultado é 2. Vamos calcular o ΔOx. Então, a oxidação ocorreu daqui para cá. E a variação de NOx foi o valor maior mais 5 menos o valor menor, que é 0. Então, está aqui, 5 menos 0, o resultado é 5. E aqui eu também multipliquei pelo número de átomos de cloro na fórmula em que há maior número de átomos de cloro. A oxidação ocorreu daqui para cá, aqui há um átomo de cloro e do outro lado há 2 átomos de cloro. Então, eu coloquei aqui o valor maior, que é 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Na etapa 3, a gente simplifica o ΔH com o ΔOx. Simplificando 2 com 10, ou seja, dividindo ambos os valores por 2, o resultado é ΔH igual a 1 e ΔOx igual a 5. Maravilha, maravilha! Vamos à etapa 4. Na etapa 4, eu vou utilizar o valor do ΔH. E aqui está o problema. Vamos lá. O ΔH vai ser o coeficiente do elemento químico que sofreu oxidação. A oxidação ocorreu daqui para cá. Então, eu posso colocar o valor de ΔH na frente do Cl2 ou na frente do
NaClO3, clorato de sódio. Como a gente já viu anteriormente, eu escolho o lado em que há maior número de átomos de cloro na fórmula. Bom, só que se você observar, eu coloquei o valor da ΔR, que é igual a 1, na frente da fórmula do clorato de sódio e não na frente da fórmula do gás cloro. Se eu tivesse colocado o valor 1 aqui, não ia dar certo. No caso de alto redox, eu não vou seguir a regra que eu já citei. Eu vou colocar os valores de ΔR e ΔOx no lado direito da equação. Vamos lá, novamente. O valor de ΔR passa a ser o coeficiente do elemento químico que sofreu oxidação. A oxidação ocorreu daqui para cá. Eu coloquei o ΔR na frente do clorato de sódio. Aqui está. E o ΔOx, que é 5, passa a ser o coeficiente estequiométrico do elemento químico que sofreu redução. A redução aconteceu daqui para cá, e como eu falei, neste caso eu tenho que colocar o valor 5 aqui, na frente da fórmula do cloreto de sódio. Beleza? Então vamos para a etapa 6, que é usar o método das tentativas para colocar os outros coeficientes estequiométricos que ainda estão faltando. Beleza? Vamos que vamos! Uhul! Na etapa 6, eu vou usar o método das tentativas. Então, repetir a equação obtida na etapa 5, ok? Vou balancear primeiro os metais. Nesta equação química, há apenas um metal, que é o sódio. Joinha? No lado direito da equação química, há 5 vezes 1 mais 1, 6 átomos de sódio. No lado esquerdo também tem que ter 6 átomos de sódio. Então, que número multiplicado por 2 é igual a 6? 3! 3 vezes 2 é igual a 6. Muito bem. Ainda faltam ser balanceados o cloro, o carbono e o oxigênio. O carbono é o terceiro elemento químico a ser balanceado e o oxigênio é o último. Então, eu vou balancear primeiro o cloro. No lado direito da equação química, 5 vezes 1 mais 1 vezes 1, 6 átomos de cloro. Do outro lado, no lado esquerdo da equação química, também tem que ter 6 átomos de cloro. Então, que número multiplicado por 2 é igual a 6? Novamente, 3. 3 vezes 2 é igual a 6. Ainda falta colocar o coeficiente estequiométrico na frente da fórmula do gás carbônico. Então, vou balancear agora o carbono. No lado esquerdo da equação química, 3 vezes 1, 3 átomos de carbono. No lado direito, se eu colocar aqui o coeficiente estequiométrico 3, também vai ter 3 átomos de carbono. Então, aqui está o coeficiente estequiométrico 3 na frente da fórmula do gás carbônico. O número de átomos de oxigênio em ambos os lados da equação também é igual. Aqui, 3 vezes 3, 9 átomos de oxigênio no lado esquerdo da equação química. E no lado direito, vamos que vamos, aqui há 3 átomos de oxigênio e aqui 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. 6 mais 3 igual a 9. Então, a equação redox já está balanceada. Vamos ao próximo exemplo. No exemplo 7, há uma equação redox envolvendo íons, ok? Então, é um caso bem diferente dos que a gente já viu anteriormente. Na etapa 1, eu determinei o NOx de cada elemento químico participante da equação química. Aqui tem um íon, logo o NOx do cromo já está indicado, mais 3. Aqui o manganês é um metal de NOx variável, então eu determinei o seu NOx. O oxigênio é menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4, para que a soma dê igual a 0, o NOx do manganês é igual a mais 4. Vamos que vamos. Aqui tem um íon formado por 2 elementos químicos e a carga do íon é menos 1. Beleza? Então, a soma dos NOx neste íon tem que ser igual a menos 1. O oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1. Somando menos 2 com mais 1, o resultado é menos 1.
Vamos ao ânion cromato. No cromato há um metal cromo, que é um elemento químico que pode apresentar mais de um NOx. Então, eu determinei o NOx do cromo neste íon. O oxigênio tem NOx igual a -2. E a soma dos NOx totais neste íon tem que ser igual à carga do íon, que é 2 menos, ou -2. Vamos lá. Para o oxigênio, há 4 vezes -2, 8 cargas negativas, -8. Logo, o NOx do cromo tem que ser igual a mais 6. Somando -8 com mais 6, o resultado é -2. Neste cátion, o NOx do manganês já está indicado, mais 2. E aqui na água a gente já sabe que o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é -2. Joinha? Observando esta equação redox, a gente verifica que o cromo sofreu oxidação. O seu NOx passou de mais 3 para mais 6. E o manganês sofreu redução. O seu NOx passou de mais 4 para mais 2. Logo, o agente oxidante é o dióxido de manganês, pois esta é a substância reagente que contém um elemento químico que sofreu redução, o manganês. E o agente redutor é o cátion do cromo, pois esta espécie química reagente que contém o elemento químico que sofreu oxidação, o cromo. Na etapa 2, a gente determina os valores de ΔH e ΔOx. Quem sofreu redução foi o manganês. Então, aqui eu determinei o valor de ΔH. O maior NOx do manganês menos o menor NOx do manganês. Então, eu fiz 4 menos 2. Aqui está. O resultado é 2. E multipliquei pelo número de átomos de manganês na fórmula ou símbolo em que há maior número de átomos de manganês. Aqui há um átomo de manganês e aqui também há um átomo de manganês. Então, eu multipliquei este resultado por 1. O ΔH é igual a 2. Vou calcular aqui o ΔOx. O cromo foi o elemento químico que sofreu oxidação. Então, eu calculei o ΔOx, o maior NOx do cromo, mais 6, menos o menor NOx do cromo, mais 3. 6 menos 3 é igual a 3. Eu multipliquei pelo número de átomos de cromo na fórmula ou símbolo em que há maior número de átomos de cromo. Aqui há um átomo de cromo e aqui também há um átomo de cromo. Então, multipliquei este resultado por 1. 3 vezes menos 1 é igual a 3. Na etapa 3, a gente simplifica os valores de ΔH e ΔOx. A gente observa que não dá para simplificar 2 com 3. Então, eu escrevi aqui, não é possível simplificar. Na etapa 4, eu vou usar o valor de ΔH. Ele vai passar a ser o coeficiente do elemento químico que sofreu oxidação. Quem sofreu oxidação foi o cromo. Muito bem. Então, há duas possibilidades. Colocar o valor de ΔH aqui ou aqui. Certo? Como aqui há um átomo de cromo e aqui também há um átomo de cromo, tanto faz. Então, eu coloquei o valor 2 na frente do cátion Cr3+, e também na frente do ânion CrO4, 2-. Vamos agora utilizar o valor de ΔOx. O valor de ΔOx passa a ser o coeficiente estequiométrico do elemento químico que sofreu redução. Certo? Quem sofreu redução foi o manganês. Então, eu posso colocar o valor de ΔOx, que é 3, na frente do Mn2+, ou na frente do MnO2. A gente coloca na frente de quem tem maior número de átomos de manganês. Aqui tanto faz. Aqui tem um átomo de manganês, do outro lado também tem um átomo de manganês. Então, eu coloquei aqui o valor 3 na frente da fórmula do dióxido de manganês e também na frente do cátion Mn2+. Muito bem, ainda faltam coeficientes estequiométricos aqui e aqui.
E na próxima etapa eu vou utilizar o método das tentativas. Vamos nessa que está bom a beça! Gente, eu repeti aqui a equação obtida na etapa 5. Na etapa 6, eu tenho que utilizar o método das tentativas. E aqui há um problema. Observe, ainda faltam ser balanceados o hidrogênio e o oxigênio. Pela ordem do método das tentativas, eu tenho que balancear o hidrogênio antes do oxigênio. Só que o número total de átomos de hidrogênio, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da equação redox, ainda não está definido, pois aqui falta um coeficiente estequiométrico na frente do íon que contém hidrogênio, e aqui do outro lado também falta um coeficiente estequiométrico na frente da fórmula que também tem hidrogênio. Para resolver este problema, a gente tem que lembrar que numa equação iônica, o somatório das cargas dos íons do lado esquerdo da equação tem que ser igual ao somatório das cargas dos íons do lado direito da equação. Portanto, na etapa 6, eu vou balancear primeiro as cargas elétricas e depois vou utilizar o método das tentativas. Beleza? Então, aqui na frente do íon hidroxila, eu vou colocar a incógnita X. Aqui eu não vou colocar nenhuma incógnita, pois esta não é a representação de um íon. Beleza? Sabendo que este somatório tem que ser igual a este outro somatório, a gente pode determinar o valor do X, que é o coeficiente estequiométrico do ânion hidroxila. Joinha? Então, no lado esquerdo da equação química, 2 vezes 3, 6 cargas positivas, mais x vezes menos 1, menos x. Este somatório é igual a 6 menos x. Beleza? No lado direito da equação redox, há 2 vezes menos 2, 4 cargas negativas, e 3 vezes mais 2, 6 cargas positivas. Somando menos 4 com mais 6, aqui está, o resultado é igual a mais 2. Como eu falei, o somatório das cargas dos íons do lado esquerdo, ou seja, 6 menos x, tem que ser igual ao somatório das cargas dos íons do lado direito da equação redox, mais 2. Então, eu coloquei aqui embaixo, 6 menos x é igual a 2. Passando 6 para o outro lado e trocando o sinal, fica assim. Menos x é igual a 2 menos 6. Logo, menos x igual a menos 4. Multiplicando ambos os lados por menos 1, o x é igual a 4. Então, aqui eu coloquei o coeficiente estequiométrico 4 na frente da fórmula da hidroxila, substituindo o x. Joinha? Observe que agora eu sei quantos átomos de hidrogênio tem no lado esquerdo da equação química. São 4. 4 vezes 1, 4. Logo, no lado direito da equação química também tem que ter 4 átomos de hidrogênio. 4 dividido por 2, o resultado é igual a 2. O número de átomos de oxigênio no lado esquerdo está igual ao número de átomos de oxigênio no lado direito da equação química. Observe, 3 vezes 2 igual a 6, mais 4, 10 átomos de oxigênio. Do outro lado, 2 vezes 4, 8 átomos de oxigênio. 2 vezes 1, 2. 8 mais 2, o resultado é 10 átomos de oxigênio. A equação redox já está balanceada. Beleza? Gostou da videoaula? Muito bem, já estou indo. Se você gostou da videoaula, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Se inscreva já! Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!